Bom dia, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da meditação da Palavra de Deus, da liturgia da missa de hoje, dia 23 de abril, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. E a primeira leitura ainda estamos no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Então ontem escutávamos que os saduceus, os sinédrios, os fariseus, com raiva dos discípulos que continuavam a pregar o nome de Jesus, prendem e querem levá-los a julgamento. Como milagrosamente o anjo tirou eles da prisão, eles anunciaram no templo, a prisão estava vazia, e ainda assim, quando sabem que eles estão no templo, vão e com jeitinho, diz a leitura, trazem os discípulos diante do sinédrio, não com violência, porque tinham medo da multidão. A multidão estava maravilhada com os sinais, milagres, a palavra dos discípulos. E pela mão dos discípulos, no nome de Jesus, acontecia sinais maravilhosos. Então a multidão estava encantada. E começou, aqui a leitura de hoje, o sinédrio começa, o pessoal estava com raiva, bravo. Olha, nós já tínhamos proibido vocês expressamente de continuar fazendo isto, e anunciando, por que vocês continuam? E Pedro e os apóstolos, em vez de ficarem com medo, falarem com jeitinho, não comprar briga com as autoridades, parece até que cutucam a fera, o leão, com vara curta. Porque Pedro, diante do sinédrio, com coragem, diz, olha, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. Ou seja, Pedro está dando um testemunho com força e deixa o pessoal com mais raiva, com mais ódio. Que coisa, quando a gente anuncia, o que a gente espera? Será que quando a gente anuncia Cristo, esperamos sempre sucesso? Ser acolhidos? Às vezes não. Às vezes é a incompreensão, a não acolhida, a rejeição a esta palavra, este anúncio, de que a minha vida depende de Cristo, da maneira de viver de Cristo, disto que anuncia, prega os discípulos de Jesus, a igreja. E por isso hoje há um fenômeno na nossa sociedade moderna. Deus sim, igreja não. Como dizendo, até a gente aceita que há um Criador, um ente, um ser que existe aí, que criou tudo, mas olha, isto que anuncia os cristãos é um exagero, olha a falha dos homens da igreja. É verdade, nos homens da igreja aparece tantas vezes ainda a nossa pobreza, as nossas falhas, às vezes aparece algum escândalo, infelizmente, na igreja, que em vez de ajudar, prejudica o anúncio do Evangelho, mas também ajuda a ver que este anúncio, a força da palavra, não está na nossa capacidade. É obra de Deus em gente fraca, pobre que somos nós. E às vezes também atrapalhamos um pouquinho o anúncio do Evangelho, a nossa fraqueza, mas para ver que é a força de Deus agindo na nossa pobreza. E por isso, às vezes, Deus permite essa fraqueza nos homens de igreja, para que aquilo que seja acolhido seja Cristo. Não como a gente é gente fantástica, maravilhosa, olha como são os cristãos. Não, mas vendo o que Deus faz no meio da igreja, nos cristãos, posso acolher Cristo. Quando eu rejeito a igreja, rejeito a Cristo. Aquele que vos acolhe, acolhe a mim. Aquele que vos rejeita, me rejeita de Jesus no Evangelho. E por isso esta obra da igreja, a igreja que é enviada ao mundo, também é um sinal. Eu diria um sacramento no meio do mundo. E quando é acolhida, as pessoas têm a oportunidade de se aproximar de Cristo. Quando é rejeitada a igreja, quem sabe, fica mais difícil o pessoal
acreditar em Cristo, receber a obra de Cristo na sua vida. O Evangelho de hoje, já depois do diálogo de João, é uma espécie de um complemento do diálogo de Jesus com Nicodemos. Parece uma coisa fora, mas ainda é uma continuação. E Cristo diz, aquele que vem do alto está acima de tudo, o que é da terra pertence ao que é da terra, etc. Está falando do testemunho daquele que vem do alto, que é Cristo. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. E, de fato, aquele que Deus enviou fala palavras de Deus. Se trata de acolher em Jesus que ele fala algo do céu, de Deus, da parte de Deus. Que coisa! Às vezes a gente está mais disposto a ouvir e escutar e achar como uma verdade aquilo que diz aquele artista, aquele filósofo, aquele doutor, aquele cientista, mas aquilo que saiu da boca do Filho de Deus, da parte de Deus, para nós, às vezes a gente não acredita. Mas olha o que fala a ciência, olha o que fala aquele cara importante, por isso a gente prefere mais escutar, dar glória, como dirá Jesus, aos homens daqui, a gente famosa, mas escutar aquele que nos falou a verdade, que o homem, enquanto vive para si, escravo de si mesmo, vive na morte. A gente não quer acolher a palavra que Cristo, que veio da parte de Deus, nos anuncia. Preferimos acolher as palavras humanas, ainda que venham de gente autorizada, de alguém com poder, prestígio, dinheiro, fama, mas parece que muitas vezes a gente prefere dar ouvido a essa gente do que escutar a Jesus. E por isso, nessa semana que estamos meditando o batismo, cuidado, escutar a igreja, escutar a voz do Papa, escutar a voz daqueles que Cristo envia com o poder da sua palavra para chegar na nossa vida, ao nosso coração, dizendo as palavras do alto, as verdades do alto. Não apenas verdades humanas, coisas humanas, mas coisas do céu. Esta revelação do céu que Cristo veio nos dar. E ela pode nos ajudar, nos dar a vida, etc. Terá coisas boas no mundo? Claro que tem. Cientistas, médicos, filósofos, que dizem coisas, mas quando a gente tira a fé, suprime a religião e quer fazer uma coisa apenas humana, moldada e fundamentada apenas numa força humana, ela é fadada muitas vezes ao fracasso e é o que a gente vê no mundo de hoje. Espero que a gente nunca rejeite a palavra e a verdade que Cristo nos veio anunciar com a sua humanidade, se fazendo um de nós. E pela boca de Jesus saiu as verdades do alto. Oxalá a gente acolha de verdade todos os dias a palavra de Jesus na nossa vida. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão. Ajuda-nos de verdade a não resistirmos, a não colocarmos obstáculo à tua palavra, para que ela de verdade nos fecunde, germine dentro de nós e faça sair, crescer os frutos que tu tens pensado que esta palavra desse a cada um de nós. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, até amanhã, com a reflexão da Palavra de Deus.